Gente, bom dia. Vamos ajustar as coisinhas aqui para todo mundo lá da internet também poder acompanhar. Johnny, só me dá um toque se tudo está certo aí atrás. Deu certo? Então vamos lá. Bom, não é segredo para ninguém o quanto eu gosto desse livro, né? Há vários anos a gente vem trazendo várias das lições que esse livro contém, e eu acho que daqui a pouco não sobra nenhuma. Vai começar tudo de novo, né? Que bom que vocês não estão cansados. Porque antes que vocês me perguntem, não, eu não estou cansado deste livro. Ele é muito bom, né? Então, é Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e a gente não poderia, né, dar essa oportunidade à ironia do destino de esquecer logo essa lição intitulada Lembranças Úteis, né? Então, para a gente começar, a gente precisa lembrar que nestes pequenos livros, principalmente quando se trata de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, esses espíritos, a gente já pode começar a aprender pelo título, né? É sempre importante a gente dar uma parada e tentar entender o título da lição, porque ele já vai dar o tom, ele já vai dar a direção, ele já vai dar o caminho no qual a gente vai percorrer para poder compreender o que o André Luiz está querendo trazer para a gente hoje. Então, quando a gente fala lembranças úteis, bom, por que úteis? Né? Uai, deve ser porque podem nos beneficiar de alguma forma, não é mesmo? Sim, claro. São úteis porque podem nos beneficiar de alguma forma. São aquelas dicas valiosas e que podem valer muito no nosso dia a dia. Coisa prática mesmo. Nada mirabolante, nada espetacular, mas útil, importante, que pode ser utilizado. Bom, e por que, então, lembranças? Porque a gente esquece, uai. A gente é muito esquecido. A gente esquece coisas simples, mas que são úteis, que são importantes. Porque, como a gente falou, André Luiz não vai trazer nada aqui para a gente de excepcional, nenhuma ciência de foguetes, né, na expressão americana que eles usam aqui, né, muito menos coisas complicadas, difíceis de entender, difíceis de fazer. Não, nada disso. Coisas muito simples, mas que a gente simplesmente esquece. A gente é bom nisso. E o problema é que a gente esquece na hora que a gente mais precisa. Esse que é o problema. Porque você lembrar da coisa quando você não precisa, não faz diferença nenhuma. Você precisa lembrar dela na hora que você precisa. E é nessa hora que a gente normalmente esquece. Na hora que aquilo ia te beneficiar de alguma forma. Isso me faz lembrar aqueles cupom de desconto que às vezes chega pra gente pelo correio. A gente fala, beleza, eu vou usar isso aqui. Aí você dobra bonitinho e coloca na sua carteira. Quando eu for nessa loja, eu vou usar. Você vai na loja 3 vezes, paga, volta para casa e não usa o cupom. Aí um belo dia, você resolve limpar sua carteira. Para homem é muito importante, né? A gente coloca a carteira, costuma colocar aqui no bolso de trás, né? Aí a carteira vai aumentando o volume, parece um burrito. E aí você vai sentar, vai ficando com escoliose, porque aquele negócio vai crescendo ali. E bolsa de mulher eu nem vou comentar. Então, um belo dia, você vai tentar limpar sua carteira ou sua bolsa e está lá o cupom. Vencido, claro. Porque você foi na loja 10 vezes e não usou. Né? E é assim. Aquele cupom sempre esteve ali. Sempre esteve pronto ali para te beneficiar de alguma forma. E você nunca se lembrou de usar. Pois é. Essas lições de André Luiz é mais ou menos isso. Está ali. Está dentro de nós. São coisas que a gente está, assim,
tá dentro das nossas mentes. A gente sabe aquilo ali. Não é novidade. Mas na hora de usar, cadê? Está guardado. Você não usa. Você esquece. Bom, vamos começar então com as lições? Prepara a orelha, hein? Quem já conhece o André Luiz já sabe que às vezes vem pedrada. A primeira lição que André quer nos lembrar é: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe, à saciedade, o que fazer. Ai, ai, ai. Eu já imagino o que pode estar passando na cabeça de alguns desses momentos, né? Tem alguns que pode estar assim, nossa, mas que rude, eu não posso nem pedir orientação espiritual. Calma, gente. Antes da gente ficar bravo com o André Luiz, né? Vamos tentar entender o que ele está falando? Porque a gente é muito apressado. A gente lê as coisas com muita pressa e às vezes não entende direito, né? Vamos pegar aqui a lição. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. E a gente destaca aí viver pedindo e indefinidamente. Ele está falando daquelas pessoas que são reincidentes, né? Que perguntam sempre a mesma coisa o tempo todo e a resposta é sempre a mesma. Não mudou. Mas eles perguntam toda hora. Fica pedindo orientação toda hora. Na esperança de que a resposta muda, né? Simplesmente porque não quer aceitar a verdade. Às vezes a gente é assim. Né? Porque nem todos, gente, que perguntam querem de fato ouvir a sua resposta. Querem apenas validar aquelas que eles já têm dentro deles. Entende? Eles querem apenas ouvir aquilo que os agradem. E não é verdade. Está dando para entender? Tem uma passagem interessante no Evangelho que Jesus, ele decide ir para Jerusalém, mas ele resolve percorrer o caminho mais difícil, que é passando por Samaria. E tá. Os apóstolos não entenderam muito bem, mas concordaram e lá foram eles. E aí, o João e o Tiago, eles foram à frente para poder encontrar um local que pudesse os receber, que os pudesse hospedar, porque era uma viagem difícil, longa, no deserto. E havia aquela regra de hospedagem, né? Que os povos dos desertos normalmente têm, porque sabem o quão difícil é viajar nessas condições. Acontece que os apóstolos João e Tiago regressaram lá da Samaria com a notícia de que ninguém queria os receber. Ninguém iria hospedá-los. E aí, eles fazem uma pergunta muito interessante para Jesus. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quere que mandamos descer fogo do céu para destruí-los? Olha a pergunta deles. O que será que eles esperavam que Jesus respondesse? Entende? O que eles queriam escutar como resposta? Porque dentro deles havia um fogo infernal de ódio, porque ninguém queria recebê-los. Era essa a resposta que eles estavam querendo ouvir. Mas eles já estavam com Jesus há tanto tempo. Eles andavam com Jesus, ouviam da boca dele os ensinamentos, testemunhavam as curas, todos os feitos, né? E logo João, né? O discípulo amado. Quanto amor tem João, né? Para fazer descer
fogo dos céus em cima da cabeça dos samaritanos, né? O que eles esperavam ouvir? Então, nem sempre, e é claro que Jesus não mandou descer fogo do céu, coisa nenhuma, né? Deu uma bronca neles, né? E mais um ensinamento. Então, o que a gente está querendo dizer? Não adianta, às vezes, a gente ficar pedindo orientação, fazendo perguntas indefinidamente sobre a mesma coisa. Se a gente não está preparado para ouvir, de fato, a resposta, se a gente está querendo, na verdade, é ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente precisa pensar nisso. Porque tem aquela história muito comum com os receituários mediúnicos também, né? Nós espíritas conhecemos bem essa história também. Quando um centro tem aqueles trabalhos de receituário mediúnico, aí normalmente sai para a pessoa aquele receituário sempre falando assim, ó, meu irmão, paz de Jesus e tal, recomendamos maior prática do Evangelho. Aí a pessoa, só isso? De novo essa resposta, mas eu faço o Evangelho 3 vezes por semana, será que eu vou ter que fazer 5? Não leu direito. Não está falando de Evangelho no lar, não, está falando prática do Evangelho. Não está falando prática do Evangelho do lar. Está falando, coloque o Evangelho em prática na sua vida. Entende? E a gente, às vezes, desdenha essa recomendação. Uma lição para todos nós, porque quantas pessoas não se prendem ao Antigo Testamento para condenar através do preconceito as pessoas, certo? E aí também eles estavam se prendendo ao Antigo Testamento, fazendo uma alusão a Sodoma e Gomorra, né? Jesus não, aqui é boa, não. Exatamente. Né? De fato, bem lembrado, né, Charles? De fato, eles estavam se apoiando a um conhecimento do Antigo Testamento, a um costume, a uma crença daquela região, mas que refletia, na verdade, o estado perturbado dentro deles próprios, né? No caso do João e do Tiago. Então, esse fogo que descer dos céus, vamos orar para descer fogo no céu sobre eles, na verdade, sim, tem essa âncora da questão da tradição daquela época, dos textos antigos, mas, na verdade, estava refletindo o estado interior deles, que estava ali pegando de fogo de raiva porque ninguém estava querendo recebê-los. Entende? Então, muitas vezes é assim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. André vai lembrar para a gente essa frase, e essa frase é muito forte, gente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, você sabe a saciedade, à vontade, com abundância, o que fazer. Não é verdade? Quem nunca ouviu falar disso aqui, gente? Não precisa nem ser cristão. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem na terra nunca escutou isso? Quem nunca escutou perdoe 70 vezes 7 vezes? Será que tem alguém que nunca escutou isso? Será que tem alguém que nunca ouviu tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles? Será que tem alguém que não sabe isso? Que é novidade para alguém? Isso é novidade para alguém? Não precisa ser cristão. Pode ser até ateu. Será que nunca escutou isso? Então isso não é novidade para ninguém, gente. Não é novidade, não é algo extraordinário, complicadíssimo de compreender. Então não é falta de saber, não é verdade? É falta de fazer mesmo, né? Porque saber a gente sabe. Está faltando o quê? Fazer. Então, para que a gente vai ficar perguntando o que fazer se o problema não é saber o que fazer? A gente já sabe. Está faltando o quê? Fazer. Não é difícil a gente pensar nisso? A gente esquece, né? A gente esquece que a gente sabe. A gente já está, todo mundo carequinha de saber essas coisas. O que está faltando para a gente é pôr a mão na massa. Acho que uma das coisas que dificulta muito
muito preso ao nosso orgulho das nossas verdades, por isso que a gente busca validação. Verdade, encontro com o nosso erro significa ter que engolir o nosso orgulho e repensar antes de começar a fazer o que eu deveria estar fazendo. Exatamente, é isso mesmo, né? Nosso orgulho, nosso ego, ir de encontro disso é o quê? É complicado, né? E aí o que a gente pensa? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Mas é tão difícil, né? Será que é difícil, gente? Será que é tão difícil assim? Os espíritos falam que não. E quando a gente vai estudar o livro dos espíritos, a gente tem vontade de descer o fogo dos céus na cabeça dos espíritos quando eles falam isso para a gente. Porque lá na pergunta 909, tá, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E por vezes fazendo os esforços bem pequenos. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Dá vontade de apertar o pescoço deles, né? Mas é verdade. A gente queria escutar o quê? Tadinho, eu sei, é muito difícil mesmo. Era isso que a gente queria escutar, não é? Mas não é essa a resposta. A resposta é, não é tão difícil não, falta é vontade, gente. Saber o que fazer, vocês estão cansados de saber o que vocês têm que fazer, falta fazer. Ah, mas é difícil. Não é difícil, está faltando vontade. Está faltando interesse. Bom ânimo, disposição, decisão. Não é? Bom, então a gente compreende que não é por falta de saber, é falta de fazer. Às vezes é preguiça, às vezes é má vontade. É duro, mas é isso. E aí a gente pode, então, anotar a primeira lembrança útil. Né? Qual que é o nome da lição mesmo? Lembranças úteis. Pois é, então tá aí a primeira. Para de perguntar. Já sabemos o que é certo fazer. Todo mundo já sabe o que é certo fazer. Todo mundo sabe que tem que amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, perdoar sempre, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Não tem novidade para ninguém, falta fazer. Né? Então, para de perguntar o que fazer. A gente já sabe. A gente já tem mais de 2 semanas de conhecimento cristão. Não temos? Então, já sabemos a saciedade o que fazer. Vamos para a próxima? Tem certeza? Vamos. Não gaste as suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Por que a gente fica tentando consertar os outros, gente? É mais fácil, né? Pois é. É mais fácil. É mais fácil, mas é impossível. É um paradoxo. Será que a gente ainda não percebeu que a gente não tem esse poder? Ninguém vai consertar ninguém, não, gente. Aliás, essa é uma das grandes ilusões daquele que casa muitas vezes, né? Fala, eu mudo ele, eu mudo ela. Mentira! Não vai mudar ninguém. Para com isso. A gente não tem esse poder. Nós não podemos mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. A única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. E será que vai demorar muito para a gente entender isso, gente? A gente fica aí tentando enxugar gelo, dar murro em ponta de faca, tentando mudar o outro. E o outro não vai mudar, a menos que ele queira. O único que a gente pode mudar é a gente. Sim? O exemplo arrasta. Exatamente. Porque as pessoas não vão mudar. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. Eles só vão mudar quando eles próprios desejarem mudar. Então, a gente tem que focar em quem? Na gente. Foca em você. Você quer que as coisas mudem? Mude você. Sabe por quê? Ou você muda,
ou tudo se repete. Se você não muda, continua tudo do mesmo jeito. Você fica andando em círculos. Como que você quer que as coisas se transformem se você continua fazendo as mesmas coisas? Se você quer que as coisas aconteçam de forma diferente, você precisa fazer diferente. Deus não erra, gente. Você não está na família errada. Você não está no lugar errado. Você não nasceu no país errado. Você não casou com a pessoa errada. Né? As pessoas que nos cercam, elas estão ao nosso redor por alguma razão. Deus não errou, não. Né? Agora, se você sente que tem alguma coisa errada, muda você. Muda você. E aí a gente vai ver o quanto que nós, nos transformando, tudo muda ao nosso redor. Tudo muda ao nosso redor. É um paradoxo. Quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. É o senso de humor divino. A gente não pode mudar o que está lá fora. Mas quando a gente muda aquilo que está aqui dentro, tudo lá fora muda. Olha que coisa impressionante. Então, é aquela história. Vou contar um caos. Já tem alguns dias que eu estou tentando pensar o que eu vou falar, gente. Né? Porque o processo da gente vir aqui na frente fazer uma conversa dessas é quase que uma gestação. Né, Charles? Né, Valquê? É. A gente fica gestando a ideia ali, meu Deus, e agora? O que a gente vai falar? Como que nós podemos abordar o assunto? É mais ou menos isso, é uma gestação acelerada. Às vezes é mais lenta. Às vezes o parto é difícil. Tem hora que às vezes tem que vir até com fórceps. Mas uma gestação. E aí estava lá, pensando, o que a gente vai falar hoje, de que a gente pode conversar. E vocês sabem, né? Como que é o expositor espírita, aquele que vem aqui na frente falar, né? A gente tem sempre palavras maravilhosas na ponta da língua, máximas do espiritismo para distribuir assim para todo mundo, não é? Serve para todo mundo. Para qualquer situação, a gente sempre tem aquela na hora. É o treino, né? Só que, como eu digo, Deus tem senso de humor. E de vez em quando, gente, Deus gosta de mostrar para a gente. Ele pega uma reguinha evolutiva. Ele fala assim, ó, vou mostrar para você aonde você está, meu filho, na escala espírita. Tá? Aí ele pega lá a reguinha da evolução para poder te mostrar onde exatamente você está na escala evolutiva. Porque às vezes a gente acha que já está aqui, né? Tá. E tem uma régua excelente, gente. Tem uma régua boa que Deus manda para a gente de vez em quando. E essa normalmente não falha a medida, não. Ela é bem acurada. Ela é boa. Ela te mostra certinho, com precisão cirúrgica, onde você está ali na escala evolutiva. O trânsito. É. O trânsito é uma régua maravilhosa, ela não erra. E sabe, gente, e a régua, o legal dessa régua é que é o seguinte, Deus é danado. A régua vai vir naquele dia que você acordou com o pé esquerdo. Você vai ser medido nesse dia. Você não dormiu direito, você está com 1000 problemas na cabeça, você está com dor nas costas, tudo. Aí a régua vai vir. Aí basta um infeliz dar uma buzinadinha atrás de você. O que acontece? O troglodita selvagem acorda dentro de você. Lá das cavernas da época que você viveu, lá no mundo primitivo quase, ele acorda. Ele acorda e domina o seu ser. Aí acontece igual nessas tirinhas aqui. Tá lá dirigindo, sai da frente, seu. Aí o passageiro do lado vai falar assim, ei, ontem você não estava palestrando sobre paciência lá no centro? É verdade, né? As palestras que eu faço deveriam ser direcionadas para mim mesmo, né? Pois é. E aí,
nesse belo dia, a esposa lá do meu lado. E aí, eu constrangido, depois que o Hulk acordou, né? E como todo bom nerd que sou, né, eu só consegui falar para ela, graças a Deus que eu não tenho superpoder. Porque se eu tivesse um laser eyes aqui nesse momento, eu já tinha torrado ele, já estava frito ele e eu também. Percebe, gente? A gente reclama da agressividade do trânsito, a agressividade nas redes sociais, a agressividade na política, a criminalidade, mundo afora, mas essa agressividade, ela está toda dentro de nós. Às vezes ali, dormindo, e basta um cutucãozinho ali para ela acordar, né? E nós não vamos mudar a agressividade lá fora se a gente não mudar primeiro dentro de nós. Não tem jeito. Só vai mudar lá fora no dia que eu mudar dentro de mim. Não tem outro jeito. Então, gente, isso nos leva ao nosso segundo post-itzinho. Não mudamos o outro, apenas a nós mesmos. Vamos lembrar disso. Tentar mudar o outro é o caminho errado. Não vai dar em lugar nenhum. Se você realmente quer chegar em algum lugar, mude a si mesmo. Esse é o único jeito. Continuemos? Ainda tem coragem? Pode ir? Vamos lá. Tá na chuva é para molhar, né? André Luiz vai falar para a gente. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelo seu fracasso na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. A gente adora jogar a culpa no outro, né? É tão melhor, é tão mais fácil, é super conveniente, né? A posição de vítima, assim, de coitado, ela é sempre assim, a gente aprecia ela, né? Alguém te liga e você fala, mas você não sabe o que me aconteceu. E às vezes vira até duelo, né? De quem é o mais sofredor. Mas é porque você não vive com o que eu vivo. Mas é porque você não nasceu na família que eu nasci. E aí vira aquele duelo de tragédias. E a gente fica disputando a posição de vítima, de sofredor maior. Porque a culpa dos meus sofrimentos é toda do mundo e eu sou um injustiçado aqui na Terra, né? É assim que muitos agem. E é assim que é a nossa tendência de agir. É aquela história, né? Já está dando tudo errado mesmo, né? Já está tudo do jeito que eu não quero, do jeito que eu não gosto. Eu ainda vou ter que assumir que a culpa é minha, gente? É difícil, né? Não, é melhor culpar o outro. É melhor culpar o demônio, o capeta, o satanás, o espírito mau, o obsessor. Até Deus a gente pode culpar. E se você não acredita em Deus, aí você fala assim, não é culpa do azar. É azar. Então vale jogar a culpa para qualquer lado, menos você reconhecer que a culpa é sua. A culpa é nossa. Quanta infantilidade da nossa parte, não é? Essa é uma postura infantil. A gente fica igual aquela criança que comeu todo o chocolate, aí a mamãe vai perguntar para ela assim se foi ela. Ela vai falar, não, mamãe, foi o cachorro, não fui eu, não. A gente é assim. A gente gosta muitas vezes de colocar a culpa no outro, não reconhece as nossas próprias falhas. Isso é um grande problema. A gente esquece, no caso das influenciações espirituais, nos casos das obsessões espirituais, que a obsessão, no final das contas, é uma parceria, gente. É um jogo de ping-pong. Você não joga, né, sozinho, não. Tem o parceiro lá para bater a bolinha com você. Tá? As nossas companhias espirituais são aquelas que nós escolhemos. Através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Nessa história aí não tem vítima e vilão, não. Tem companheiros de infortúnio. Lembrei do Homer Simpson, que estava
aquele desenho que não é meio para criança, do meu ponto de vista, ó. É minha, eu ponho quem eu quiser. Ótimo, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E é exatamente isso que a gente faz, né? O Homer e as suas filosofias, né? O Homer Simpsons. E a gente age assim. Então, no caso das obsessões espirituais, nós, depois que a gente vira espírita, né? A gente simplesmente, às vezes, substitui o que é da... Por exemplo, o protestante gosta muito de colocar os infortúnios na vida, a culpa no demônio, né? O espírita, às vezes, só troca o demônio por obsessor. Fala, não, é culpa do obsessor. Não, para com isso, gente. A gente precisa reconhecer que nós temos parcela e grande de culpa nesses processos. Porque quanto às dores e às dificuldades da vida, a gente esquece que elas são apenas de duas origens, né? Existem duas causas principais. As causas atuais e as causas anteriores. Ou seja, as causas que têm origem agora, nessa vida presente, e as causas que têm origem na vida anterior. Então, se hoje eu estou passando por dificuldade, se hoje eu estou passando por dores, ou são coisas que eu fiz nessa existência mesmo, fiz ou deixei de fazer, né? Ou são coisas que eu fiz ou deixei de fazer em existências posteriores. E se a gente observar aí a proporção da coisa, a gente vai ver que a maioria das causas das nossas aflições são culpas de nós mesmos e dessa vida. Não é da vida passada também não, porque a gente também, quando vira espírita, começa a achar que tudo é lá de trás. Né? Ah, eu joguei pedra na cruz, eu preguei chiclete na mesa da Santa Ceia, ou qualquer coisa desse tipo. Não! É de agora. Não tem nada a ver da época que você foi Cleópatra ou qualquer coisa que eu vá. É de agora. É só analisar. É só fazer o balanço, igual o André Luiz está falando para a gente. Analise a receita e as despesas do seu comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, e a gente vai ver que a maioria das coisas que nós estamos colhendo hoje é plantação dessa encarnação mesmo. Pouquíssimas são as que a gente traz de vidas anteriores. Ok? A gente teve a oportunidade de conversar sobre todos esses temas aí. Quem tiver curiosidade de aprofundar aí sobre isso, lá no YouTube tem, né? Tanto obsessão quanto tormentos voluntários. Aliás, porque nós mesmos somos ótimos nisso, né? A gente adora um tormentozinho voluntário. Coisas que não tem necessidade nenhuma e a gente vai lá e faz questão de passar por ela. São chamados tormentos voluntários. E o Evangelho exemplifica para a gente, por exemplo, ciúme e inveja. Tem gente que sofre por ciúme e inveja, gente. Não tem necessidade nenhuma de você sofrer por causa disso, mas você escolhe ser invejoso. Você escolhe ser ciumento. E é um tormento voluntário. A gente faz isso com a gente, né? Bom, agora então a gente tem o terceiro lembrete. Não é culpa dos outros. Eu sou o responsável. Nós somos os responsáveis. Não é culpa de ninguém. Tá? Vamos em frente? Vamos lá. Eu imagino, vocês estão vendo isso em uma vez, eu estou vendo isso a semana inteira, gente. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comenzinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhassem a função de ama seca, babá. Aí eu já tenho certeza que tem gente pensando em, puxa vida, eu não posso nem pedir também, não ajuda, não. Eu já não podia pedir conselho, agora eu já não posso pedir nem ajuda, né? De novo, calma, a gente é apressado e não lê as coisas direito. Vamos ler com calma. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum.
Então, eu não devo ficar pedindo ajuda para quê? Para essas coisas pequenininhas e coisas que me competem fazer. O resto, gente, eu posso pedir à vontade ajuda, ninguém está proibindo, não. Né? Porque se os espíritos não nos lembram disso, a gente fica importunando eles com coisas como se eles fossem babá da gente. Muita gente conhece o São Longuinho, né? Coitado do São Longuinho, gente. Que tem que ficar dando 3 pulinhos para ele achar a chave, a carteira, que você não sabe onde você colocou, o celular, o relógio, o anel, qualquer coisa que seja. Coitado do São Longuinho, será que ele não tem mais nada para fazer? Será que ele tem que parar o que ele está fazendo lá para te ajudar a encontrar uma coisa que é a sua desorganização? Porque se você tivesse organização, você teria colocado no lugar certo, não ia perder? Será que ele tem que parar lá o que ele tem que fazer para te ajudar a encontrar uma coisa que compete a você encontrar e se organizar para fazer? Não faz sentido, não é verdade? É igual minha filha. A Livinha, de vez em quando, ela pode assistir TV. A gente deixa ela assistir um pouquinho de TV e eu já ensinei para ela, filha, porque ela é a única que assiste TV lá em casa. A gente não assiste TV. Então, filha, ó, o controle fica aqui. Na hora que você puder assistir, você pega o controle da TV aqui e na hora que acabar, volta com ele para cá. O que acontece no dia seguinte? Papai, me ajuda a achar o controle, eu quero, não sei onde está. Não. Você que vai procurar. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E foi você que sumiu o controle. O papai já te ensinou onde coloca. Se você tivesse colocado no lugar, ele estava ali. Se você não colocou no lugar, agora ele sumiu, você vai ter que encontrar. Gente, os espíritos vão fazer com a gente a mesma coisa. Você acha que eles vão vir? Tadinho, vou ajudar você naquilo que você arrumou de problema e cabe a você resolver? Não vai, gente. Eles não são nossas babás. Eles têm coisa mais importante para fazer. Mas a gente é assim, né? A gente quer que os espíritos façam as coisas por nós. A gente quer que eles resolvam os nossos problemas e não nós. E isso me lembra outra tirinha. Gente, eu adoro essas tirinhas, tá? Eu adoro gibi, eu sou assim. Aí tá lá. Papai, são muitos problemas. Meu filho, eu não posso resolvê-los por você. Mas quando você aprender com eles, você ficará mais esperto. Aí um belo dia tá lá o papai rezando para Deus, né? Ai, meu Deus, são muitos problemas. O que Deus vai responder para ele? Não posso resolvê-los por você, meu filho, mas quando você aprender com eles, você tirará deles boas experiências. Então é assim que funciona, gente. Papai do céu, Jesus, os bons espíritos, eles não vão estragar as oportunidades que a vida nos oferece de aprendizado. Eles não vão fazer a lição de casa para a gente, porque a lição de casa é bom para a gente. Se eu fazer todas as lições de casa para a Lívia, eu não estou ajudando ela, eu estou atrapalhando. Então a gente tem que parar de pedir ajuda para esse tipo de coisa que compete a nós fazer. Como se a gente, quisesse que eles fizessem por nós. Isso não vai acontecer. Isso é capricho de criança, espiritualmente mimado. Espiritinhas. É o site. Tá? Na televisão, não. Hã? Não é na televisão, não? É no site. Eles têm um site cheio com todas as tirinhas deles. É fantástico. Tá? Então, com isso, a gente consegue ter, então, a nossa quarta lembrança útil. Vamos anotar? Ninguém vai fazer o que me compete fazer para o meu próprio bem. Ok? É meu dever. Me compete. Então, eu tenho que fazer. Vamos continuar, gente? Está doendo muito? Está acabando, tá? Está acabando. Está acabando. Está nascendo. Não espere a morte para solucionar as questões de vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência.
Tem gente que acha que a morte vai resolver os problemas da vida, né? Será? Entende-se até esse pensamento para aqueles que não acreditam em nada, para aqueles que acreditam no nada depois da morte, né? Mas nós, espíritas, desde quando a morte resolve o problema, gente? Pelo contrário, né? A gente está cansado de saber que a gente não leva nada com a morte, nada material. Porque as encrencas que a gente não resolve, essas a gente leva. Essas daí a gente leva todas. E se a morte foi então precipitada, se foi buscada por intenção, para fugir dos problemas, vixe, aí que os problemas não só são levados para o lado de lá, mas como são multiplicados. Então a morte não resolve nada. E às vezes pode complicar. Né? A gente já sabe disso, quanto espírita. E a gente não está aqui para dourar pílula nenhuma. Né? A gente não está aqui para passar a mão na cabeça. Temos que esclarecer. Então, nada de se deixar levar por essa ideia falsa. Essa porta, essa armadilha que é escapar dos problemas da vida através da porta da morte. Isso é uma falsa saída. A gente precisa estar atento quanto a isso. Principalmente em dias tão turbulentos, onde a depressão e tantos transtornos, né, assolam a humanidade. Morte não resolve. Nunca resolveu. E pode agravar. Ok? Porque nós continuamos o mesmo, tendo que lidar com as nossas dificuldades, mesmo do lado de lá. Por isso a gente tem que se esforçar para ficar o máximo de tempo aqui. E resolver as encrencas aqui. Porque esse é o melhor caminho. Ok? Isso é muito sério. Não vamos por essa porta não, que é furada. Morte não resolve nada. O que resolve é reencarnar. Tanto é que a gente reencarnou aqui para resolver um monte de encrenca. Então vamos aproveitar a oportunidade. Tá claro para todo mundo? Então vamos seguir na segunda parte da lição. Porque tem uma coisa muito importante. Ah, meu filho, já estou muito velho para aprender. Aí a gente tem que desconfiar e falar assim, sei. Essa é uma das desculpas mais esfarrapadas de quem se diz reencarnacionista. Não tem essa história de que estou muito velho para aprender, não. Mentira. Somos espíritos eternos. A vida continua. O que a gente aprende aqui, a gente vai levar. A gente não perde. Então a gente está esperando o quê para aprender? A gente está perdendo tempo por quê? O que está velho é o corpo. O espírito continua o mesmo. Pode ser um monte de coisa, gente, que torna para a gente mais difícil aprender quando a gente avança a idade. Tais como preguiça, desinteresse, má vontade, revolta, mas velhice não. Isso não. Isso não impede ninguém de aprender nada. Tá bom? Tá cheio de idoso aí na faculdade, aprendendo arte, aprendendo música. Tantas coisas que talvez não tiveram oportunidade de aprender porque as lutas do dia a dia enquanto jovens, né, não ensejaram oportunidades para eles fazerem. Ótimo. Porque tem experiência de vida, porque tem tempo, né? Então, olha que maravilha. Nada de desculpa de que estou velho para aprender. Está cheio de idosos nas faculdades. Dona Dedé entra na sala virtual toda terça-feira para assistir os cursos. Olha aí. Tá vendo? E eu com metade da idade falando que estou velho demais para aprender. Para com isso, né? Para com isso, né? Não tem dessa. Porque para aqueles que acreditam na reencarnação, a gente sabe. A vida continua. Uma vez perguntaram a uma senhora de 80 anos de idade, né? Que entrou na faculdade. O pessoal é terrível, né? Perguntou para ela, você pretende exercer a profissão? Olha que povo cruel, né?
Mas a senhora era reencarnacionista, ela falou, claro que eu pretendo exercer, se não for nessa, na outra, já levo o diploma. Simples assim. Lição de vida, exatamente. Então, não tem dessa não, gente. Não estamos velhos para aprender, não. Todo mundo pode continuar aprendendo. É claro que algumas coisas, a mente está cansada, às vezes o corpo não responde, mas dá para aprender. Dá para aprender muita coisa, tá? Sem desculpa esfarrapada, né? Porque a gente está muito longe, gente, do céu. A gente ainda está muito longe da perfeição lá, né? Relativa à criatura. A gente tem que caminhar. E numa longa viagem, quanto mais tempo você para, mais demora para chegar. Então é melhor você, mesmo que ir devagar, vai devagar, mas continua indo. Você vai chegar mais rápido, tá? E como a morte não tem nada de mágico, e é por isso que a gente vai no final da mensagem destacar que a sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência, a gente lembrar disso. Que a morte é apenas essa porta. Esse momento de olhar no espelho e encontrar a si mesmo, sem as ilusões, sem os enganos, sem as máscaras e as fantasias de que quando estamos aqui revestindo um corpo de carne. E é por isso que o Evangelho sempre traz para a gente essa analogia do julgamento. Né? Depois da morte, o julgamento. Por que eles trazem essa imagem, essa alegoria? Porque nesta imagem nós somos nós diante do próprio tribunal da nossa consciência. Sem mentira, sem desculpa. Desnudos das ilusões da matéria. Livre daquelas máscaras que a condição de encarnado nos permite. O fato, então, é que depois da morte, nenhum de nós vai virar anjo, nenhum de nós vai virar demônio. A gente continua exatamente o que é. Os seres que somos. Nem melhor, nem pior. Apenas com mais consciência de nós mesmos e da realidade da vida imortal. Prontos para quê? Para continuar a nossa jornada. Então, por fim, André Luiz vai deixar para a gente o último lembrete, que é: morte não resolve. Velhice não te impede de aprender, pois a vida continua. Então, depois dessa surra toda, espero que a gente possa aí tirar a foto dos lembretes aí, pregar lá na geladeira, no espelho do banheiro, para a gente usar na hora que precisar. Porque essas lembranças, gente, são muito úteis para o dia a dia de nós encarnados aqui na Terra. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece. Livro, A Agenda Cristã. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, principalmente pelo esclarecimento proporcionado pelo Espiritismo, Pai. Que saibamos utilizar tais conhecimentos exatamente na hora que precisarmos, Senhor. Que estejam prontos, que estejamos atentos para podermos utilizá-los. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, os nossos bons propósitos, os nossos esforços mais sinceros de superar os males que existem dentro de nós. Dai-nos, Senhor, a inspiração necessária para fazermos as melhores escolhas, escolhas de espírito mortais que somos, aproveitando, então, as oportunidades que o seu amor infinito traz para cada um de nós. Ampare-nos, Senhor, em nossas fragilidades, em nossas dores, que para nossos ombros frágeis ainda soam tão fortes. Dai-nos, Senhor, este amparo, este consolo, ombros amigos que possam nos sustentar nos momentos da queda, para que possamos superar os obstáculos dia a dia, no aprendizado que nos compete. Abençoe o nosso lar, nossas vidas, nossos familiares e amigos, todos aqueles que passam conosco estes momentos turbulentos da transição planetária, Senhor. Cuide deste planeta,
para que possamos, Senhor, apressar as transformações tão necessárias para o mundo de regeneração que tanto desejamos. Para isso, Senhor, não nos deixe esquecer que a maior transformação é dentro de nós. Muito obrigado por tudo e que assim seja.